Estamos de volta com mais um podcast do CIMED PB, que se fala de tudo. Hoje, para a gente bater um papo aqui com o nosso secretário-geral do Sindicato dos Médicos, Dr. Fernando Melo, onde a gente vai passar informes e falar sobre dois assuntos importantes, que são justamente o PCCR da Saúde aqui de João Pessoa e também sobre a questão do ACT da PB Saúde. São os dois principais assuntos, mas a gente vai falar sobre muitos outros assuntos importantes. E aí eu já começo aqui saudando o Dr. Fernando, que é agora de fato o nosso secretário-geral, né? Já que a posse foi recente, e dizer, Fernando, muito trabalho. Bem, olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do CIMED PB, aqui se fala de tudo. Grande prazer para o senhor estar mais uma vez aqui, né? Estamos tendo muito trabalho, desde antes da posse, hoje, todos os dias, muita atividade. Não só em João Pessoa, mas nos diversos municípios, né? Em Patos, em Ingá, em diversos outros. Então, vamos juntos falar um pouquinho aqui dessas atividades, né? A gente está inclusive com uma tela aqui com a fala do secretário de Saúde na audiência pública que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores. Quando eu falo, né, esse ontem é justamente Na terça-feira, terça-feira. Foi dia 4. Dia 4, né? Dia 4 de Dia novembro. 4 de novembro, para deixar registrado que no dia 4 teve uma apresentação do quadrimestre, né, da Secretaria de Saúde, que é uma obrigação constitucional. E o secretário esteve lá e daqui a pouco a gente vai escutar um pouco da fala dele e fazer alguns comentários. Mas antes, a gente tem alguns informes importantes, né, para dizer com relação à questão de Ingá, né. Eu vou pedir para que o Fernando fale aí para os colegas médicos lá de Ingá, do município, de como é que está essa questão da ação. Bem, professor, como o senhor bem sabe também, tivemos essa questão de diversos colegas lá de Ingá que trabalharam, não tiveram seus pagamentos efetivados, estão já com essa dívida aí, Vai fazer um fazendo ano, né? aniversário já de um ano aí, né, nessa dívida. Estão bem preocupados, realmente, com todo direito, né, que realmente não receberam seus valores e... E isso é uma questão que a gente alerta aos colegas médicos que quando forem convidados por essas prefeituras, para não cair, né, nesses fake news, né, procure consultar o sindicato dos médicos antes. Ou seja, vai ter um contrato, vai ser um contrato excepcional interesse público, eles querem que vocês trabalhem para o PJ, essa PJ vai ter um contrato direto com a prefeitura, ou vai ser intermediado por uma outra PJ maior, né? Para que vocês, né, não caiam nessa situação de trabalhar e não poder receber. Então, fiquem tranquilos, né, que o sindicato está aqui para defender vocês e entrar com ações judiciais, como é esse caso de Ingá que a gente está. Né, tentou-se a mediação na justiça, não houve êxito, mas a ação na justiça agora, de fato, vai ser implementada, porque Isso. ninguém pode ficar sem receber. Né, temos também problemas lá em Coremas, né, os colegas médicos lá de Coremas, que inclusive prestaram um concurso, o concurso com validade teve que ser nomeado já no final da gestão, e aí quando o novo prefeito assumiu, anulou o concurso, e isso gera um transtorno muito grande. Então os colegas lá de Coremas também, fiquem tranquilos que a gente está entrando com essa ação na justiça para garantir o direito de vocês, né? Porque vocês prestaram concurso, foram nomeados e têm que assumir o concurso de vocês. E que, na verdade, é o padrão ouro, na verdade, que a gente pensa de contratação através de concurso público. Para a gente é o que tem que ser feito, inclusive porque manda a Constituição, né? Apesar da justiça, né, ter o entendimento de que as terceirizações são possíveis, mas dentro da lei. O que não pode haver é fraude, né, nessa questão do contrato Com de certeza. trabalho com os médicos. Bom lembrar que a gente tem aquela cartilha, né, de orientação, que fala um pouquinho dessa questão de contratação, fala um pouquinho sobre Explica. os principais entraves, dificuldades que podem ocorrer no dia a dia, especialmente do médico jovem, médico recém-formado. A gente também vai estar atualizando essa cartilha aí nos próximos meses. Então, para você ter acesso, acesse o site do sindicato, entre em contato através do contato também com o sindicato, tire essas dúvidas. Vai lá no site que tem todas essas informações, né, para você poder se manter atualizado. Né? Vamos também dar o informe de que os colegas médicos de Campina Grande, né, é o nosso município vizinho, importante, né, município, né, o segundo maior município do estado, e os médicos lá sem receber, né, da Prefeitura Municipal de Campina Grande,
pediram, né, orientações ao Sindicato dos Médicos do Estado da Paraíba. A gente vai entrar em contato lá com o Sindicato de Campina Grande para fazer uma articulação conjunta para que esses colegas médicos não fiquem aí 3, 4 meses sem receber, né? E aí a gente inclusive soltou uma nota de solidariedade a esses colegas, porque a obrigação principal da prefeitura é manter a sua folha de pagamento atualizada, pagando dentro do mês, Com toda certeza, né? para que o médico possa ter, na verdade, sua questão pessoal também, né? Pagar É, suas contas em dia, poder se alimentar, comprar suas questões. E como o doutor Tarcísio falou muito bem, temos um sindicato lá também, que estamos tentando essa articulação, né? Para e poder dar o suporte para esses com profissionais. certeza em breve a gente vai ter notícias muito boas aí para os colegas de Campina Grande, né? Temos aí em breve agora também, para informar a todos, né, que estaremos realizando a assembleia das eleições dos delegados sindicais, que eu prefiro chamar como representantes do sindicato agora, né, os representantes dos sindicatos nos municípios. A gente vai estar chamando uma assembleia conjunta dos municípios que quiserem ter seus representantes do CIMED, onde a gente vai fazer essa eleição, né, até o final do ano, talvez agora ainda no mês de novembro ocorra, mas isso vai ser publicado um edital, então fiquem atentos na mídia do sindicato para poder participar dessa assembleia e se quiser ser o nosso representante, vai ser muito bem-vindo para a gente Com ter. toda certeza, precisamos de É, pessoas que queiram trabalhar e contribuir e buscar o porque melhor aí para os médicos, né? é muito trabalho, né? Só sabe quem está à frente das entidades médicas, porque o médico ele tem que deixar, né, a sua zona de conforto e vir participar das suas entidades, seja ela o sindicato, associações, cooperativas, né, o próprio Conselho Regional de Medicina, ou seja, está fortalecendo as entidades que são quem, na verdade, trabalham por vocês. E eu acho que a gente falou dessas questões pessoais, eu acho que eu não estou esquecendo nenhuma, mas se eu me Só lembrar lembrar, que você, médico jovem, você acadêmico de medicina, não deixe de vir participar também do sim, tem o sindicato. NANGE, Temos né? também o núcleo de acadêmicos e médicos jovens, então venha participar. Estamos com várias agendas aí de atividades para o NANGE. Ainda esse mês também com uma aula programada, uma participação em conjunto lá no Congresso Internacional Sim, da AFIA, que vai ser na bem próxima lembrado. semana, dias 11 e 12, Segunda, segunda e terça, 10, 10 10 e e 11, 11, 10 10 e e 11. 11, lá na AFIA, O lá na sindicato vai estar FCM. participando, vai participar de uma mesa junto com o CRM. Isso. Então, venha participar e não deixe de vir entrar em contato conosco, pedir seu apoio no dia a dia aí da sua atuação. Estamos juntos, né? E agora, é, dia na reunião do Conselho Municipal de Saúde, né, que está acontecendo lá na Secretaria de Saúde, o doutor Josemi, que é o nosso representante, vice-presidente, está lá defendendo a categoria médica e falando justamente de PCCR da saúde, falando do Trauminha, falando do Santa Isabel, falando do Valentina, da Cândido Vargas, das UPAs, porque o município de João Pessoa é muito importante para a saúde de todo o estado. Então, essa responsabilidade é muito grande e a gente tem que estar atento a tudo. Por isso que, assim, é importante que os médicos estejam participando e nos mantendo informados, porque a gente não pode estar em todos os hospitais. Mas você tem os nossos canais de comunicação através do site, através do direct do Instagram, então manda para a gente vídeo, manda para a gente informações, denúncias, para que a gente possa estar aqui lutando por vocês. Por isso que precisamos dos representantes sindicais nessas cidades também, Isso, né? essa reunião do Conselho Municipal aconteceu dia 6, né? Para dia 6 De de novembro. novembro, e Josemi está lá na luta, né? Na defesa. Sem falar que o doutor Márnio também, que é do Sindicato dos Médicos, é da diretoria, representa o sindicato junto à federação, está na Comissão Nacional de Residência Médica, né? Teve esse problema, que eu digo que é um problema porque não foi discutido como deveria ser, essa possibilidade de ter uma residência médica lá em Patos, que ninguém é contra, mas tem que ter as condições mínimas de acontecer uma residência médica. Por isso que a questão da residência médica lá de Patos, que estão tentando criar, o doutor Márcio foi, solicitou vista desse processo, vamos analisar ele com cuidado, para não estar criando apenas mais vagas e não Sem condições, sem né? condições de trabalho. Porque, Sem na condições de verdade, trabalho, queremos não, de uma boa. treinamento, porque Isso. o médico residente ele está em treinamento.
e aí ele não pode ser mão de obra num serviço apenas para tocar serviço. Queremos uma boa graduação, uma boa residência médica e, na verdade, a residência médica é o padrão ouro da formação, né, também. Perfeito. Vamos Gente, agora... vamos para um assunto importante. Eu vou pedir aqui para a nossa técnica soltar essa fala do secretário de Saúde, que aconteceu agora dia 4, né? Dia 4, Na terça-feira, na terça-feira Câmara na Câmara Municipal. Municipal, onde ele foi prestar contas e a gente sabe que muito tem sido feito em termos de estrutura, em termos de melhoria de equipamentos, mas o servidor, aquele que está lá dentro tocando esse serviço, não está tendo o olhar necessário, adequado, justo, né? E apesar de todas as justificativas do secretário na Câmara Municipal de Saúde, ele não conseguiu ainda convencer de fato, né, que a atual gestão municipal ela está pensando nos servidores. Então eu gostaria que fosse aí apresentada essa fala breve, rápido, para depois a gente fazer alguns comentários. Por favor. Conversas e não saiu do canto, é porque do jeito que está desenhado não vai sair mesmo. Porque a primeira proposta que eu recebi, vereador, dos sindicatos, passaria a minha folha de 62 milhões para 128 milhões por mês. Como é que eu pago isso? É humanamente impossível. Começaram uma discussão por aí. Lógico, então, tem um mestrado, dobraria o salário, tem um doutorado, aumentaria 38%, tem uma especialização, aumentaria não sei quanto, tem tempo de trabalho, aumentaria não sei quanto. Então, seria financeiramente impossível. Eu fiz uma contraproposta e estou esperando uma devolutiva. Uma contraproposta que seja mais factível, na verdade que seja factível, porque essa não é de jeito nenhum factível. Então, em relação ao PCCR, eu sei que os sindicatos não precisam ter responsabilidade nenhuma com gestão e orçamento da prefeitura. A responsabilidade deles é com sua classe, né? Mas a minha responsabilidade é com a gestão. E a gestão me diz até onde eu posso ir, até onde eu tenho condições financeiras em cima do que João Pessoa arrecada de gastar com folha. Então, o plano de carreiras, de cargos, carreiras e remuneração, do jeito que foi apresentado inicialmente pelos sindicatos, ele é totalmente infactível. Não é factível. Ok. Então, nós vamos... Gente, eu sei que o secretário vai até se queixar depois comigo, é meu colega médico, ele, né, eu me dou muito bem com o Luiz. E, inclusive, Luiz, fica aqui aberto o espaço para você vir novamente aqui, você já esteve com a gente, né? Poder debater com os sindicatos médicos essa questão do PCC. Então, o espaço está aberto, eu sei que a gente coloca uma fala, é um corte de tudo que aconteceu lá, mas, assim, o fato, né? E aí a gente já traz esse desenho que está aqui na tela para mostrar o seguinte: hoje, né? Hoje você tem, com dados do Portal da Transparência da Secretaria Municipal de Saúde, De junho. né? Esses dados estão lá, é aberto, é público, né? Então, em junho, a gente tinha contratados por excepcional interesse público 14.119 servidores. Isso aqui é na saúde. Cargo comissionado 3.020, inativo e pensionistas 8.000, efetivos, os verdadeiros funcionários concursados, 8.374. Eletivos, 42, à disposição, 7. Então, vocês veem aí a grande distorção e, com certeza, quando ele falou que a folha era 62 milhões, a folha distribuída nesse sentido aqui. Então, a gente acha, né, que a prefeitura tem muitos servidores sem concurso. O próprio Tribunal de Contas já mandou alerta para todas as prefeituras que isso não pode ultrapassar 30% dos efetivos. Então, 30% de efetivos, se a gente considerar ali 8.300, vou colocar 8.000, 30% seria mais 2.400 servidores contratados, excepcional interesse público. A prefeitura tem 14.000. Se eu colocar 14.000 com mais os 3.000 comissionados, eu vou para 17.000. É muita gente, secretário. Eu acho que tem que haver um redimensionamento, né? Eu sei que todas as unidades são muita gente para você compor, mas, sinceramente, se a gente sentar numa mesa e distribuir esse povo todo aí, nessas unidades, eu acho que vai ter muita gente, né? E isso
leva um problema, inclusive, para a previdência do município, porque esses 14 mil e mais os 3 mil, eles não contribuem para a previdência do município. Por isso que a previdência está sofrendo. Então, eu acho que o senhor tem uma grande oportunidade. Eu quero fazer um reconhecimento da importância da sua equipe, né? Entre todos os seus funcionários, não vou citar nenhum, mas eu sei Senão que a você gente tem. acaba esquecendo. Senão a gente acaba esquecendo de alguma, mas você tem uma boa equipe que está trabalhando, inclusive, no PCCR, dessa revisão. Lhe dou os parabéns, né? Porque o senhor teve coragem de trazer esse debate, enfrentar esse debate, que eu sei que não é fácil. Mas os servidores têm que ser contemplados dentro de um PCCR justo, né? A gente não pode aceitar que os servidores sejam colocados como culpados. Na sua fala, me pareceu que os servidores eram os culpados. E eu acho que não é por aí. Eu acho que tem muitos outros cortes que podem ser feitos aí em toda a gestão municipal, né? Inclusive do ponto de vista de estrutura mesmo, para que tenha mais recursos para pagar bem servidores através dos concursos que eles devem fazer, né? Porque a gente não pode ficar, né? Ou seja, com esse quadro aí que mancha, né? Ao meu ver, a Secretaria de Saúde do município com 14 mil contratações por excepcional interesse público, né? Vejo que são muitos, vamos dizer assim, pendericalhos que estão dentro dos contra-cheques dos servidores que eles não levam para a aposentadoria e não é isso que a gente quer, né? Muitos plantões extras, muito falta de controle nas escalas, né? Estava conversando com a diretora do Hospital do Valentina e ela dizia: Tarcísio, eu fiz aqui, né, foi uma necessidade, eu não podia diminuir o número de pediatras, porque eu ia causar uma situação difícil para a prefeitura, né? Me veio o pedido, mas eu mantive esses pediatras, né? Porque é necessário. Do mesmo jeito que a gente pede o segundo pediatra na UPA, né? O segundo pediatra na UPA, para que a gente possa ter um atendimento de qualidade, a gente está insistindo. Cadê o segundo pediatra nas UPAs de João Pessoa para poder atender a população, né? São 14.119 contratações de excepcional interesse público. Eu não acredito que você tenha aí uma quantidade de pediatras que não possa atender dentro desses 14 mil. Eu acho que é uma questão de gestão. Como o senhor mesmo colocou, a gestão é de responsabilidade da gestão. Os sindicatos têm que defender as suas categorias, é isso que a gente está fazendo. Mas a gente pode participar através da mesa de negociação. Então vamos, depois que a gente vencer essa questão do PCCR, Fernando, eu acho que vencido isso, eu acho que a gente tem que dizer, ó, a gente quer agora ajudar a gestão. Contribuir mesmo. Vamos lá, Estamos aqui para atenção isso. primária. Não pode ter uma atenção primária onde os servidores estão lá sem segurança, né? Unidades, inclusive, em reforma. Tem unidade que está em reforma e ainda está sendo, o povo ainda está sendo atendido lá. Não pode. Então, assim, eu sei que o senhor não pode dar conta de tudo, nem eu como presidente do sindicato, o Fernando como secretário-geral, a gente dá conta de todos os problemas do sindicato e da luta dos trabalhadores médicos no estado da Paraíba. É impossível, é humanamente impossível, eu concordo com o senhor. Mas a gente tem que ter a humildade de dizer, né, também que o serviço não está adequado, não está funcionando bem, porque se estivesse funcionando bem, né, não haveria tantas reclamações com relação à saúde. Recentemente, né, mandaram no nosso Instagram do sindicato, né, de que chega-se na UPA, né, onde era para haver um atendimento de qualidade, né, mas não sei se é porque estava superlotado ou não, mas assim, os profissionais de saúde não estão atendendo adequadamente. E não é culpa do profissional de saúde, porque a fila é muito grande, que é muita gente. Então, às vezes, ele não tem nem tempo de solicitar um eletrocardiograma, de pedir um exame. Atender Né? e ter a atenção que deveria ter, né? Exato. E aí fica a culpa em cima do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do odontólogo. Não, é uma questão de estrutura. Né? Tem 30 pessoas lá para atender. Como é que eu vou gastar 30 minutos por cada paciente desse? Então, essa é uma questão que eu sei que não depende só, né, do secretário, mas o secretário tem que
ter essa consciência de que existem problemas e problemas sérios no atendimento de saúde de João Pessoa. E aí, se você me perguntar assim, mas está melhor. Mas aí, secretário, quando a coisa é tão ruim, que qualquer melhorazinha pode parecer melhor, mas não é o que o povo ainda merece. Então, Temos assim, sempre a melhorar, né? exato, a gente tem que sempre buscar, e a perfeição a gente sabe que ela é divina, não é do ser humano, mas a gente tem que estar sempre buscando a melhora. Tem alguma coisa para complementar aí, Fernando? Eu acho que eu já falei de tudo, mas você que estava na mesa, né? Na última reunião, quando vai ser a próxima reunião da A mesa? próxima reunião é dia 11 de novembro, próxima terça-feira. Será Próxima que eles terça-feira. levam alguma coisa mais concreta, né? A gente recebeu até um informe em relação a recebido de Rebeca, né, também, né, da equipe do RH, que está participando também da coordenação do RH da secretaria, está participando da mesa em conjunto. Ela disse que ia trazer para a Na gente também. reunião Eles estavam passada, com... ela falou justamente, deu esse informe na reunião passada, de que a Isso. prefeitura está trabalhando, né? E agora com aquela questão resolvida dos 18 meses, né? Isso. Que ficou os 18 meses, então vai se fazer esse enquadramento. Enquadramento para enquadrar todos os servidores, né, que já estão hoje, da época que você entrou, o nível que você estava, mediante o PCCR antigo e como você vai ficar no novo PCCR, para poder depois fazer esse impacto, né, que já está no processo de começar a ser elaborado esse Porque a impacto LOA também. está aí para ser aprovada em dezembro, isso já tem que estar previsto na própria LOA, né? Pelo menos um orçamento, ou pelo menos essa diretriz, né, Isso. do reajuste dos servidores. E dizer que a gente está falando de vencimento. Então, as gratificações, elas permanecem, até porque são gratificações. Então, GSHU do médico permanece, a representação da atividade médica permanece, e para as outras categorias também, mas o vencimento vai ser o mesmo para todos, né? A gente fez a proposta na mesa de começar com 3 salários mínimos, né? Isso. Não, 4 salários mínimos. 4 salários mínimos para o nível superior. superior. 3 para o técnico, 2... Técnico e médio e 2 para o elementar. Não, elementar não tem. Não, 2 médio, 3 técnico e 4 superior. Que dá em torno de Isso. 6 mil e poucos reais, seria o vencimento básico que o nível superior iria começar no primeiro nível. E aí, isso é a sequência. Bom, gente, Nós uma vamos ter situação... muita negociação ainda sobre isso, Tem. muita discussão. Vai ter o grupo de trabalho dia 11 agora, né? Isso. Então, vamos em frente. Estamos avançando, né? A gente agradece à prefeitura, né? Apesar de todas as dificuldades, como eu disse, foi uma coragem do secretário e do prefeito, né, de aceitar esse desafio. Eu acho que podem entrar para a história, como lá em 2008, né, se eu não me engano, a secretária era a Rosiana Meira e o prefeito era Ricardo Coutinho, tiveram a coragem de fazer um PCCR da saúde. Entraram para a história, porque não existia PCCR, era como tem aquela cara crachá, né? Pagava cara crachá. Então, mas agora não, você tem uma lei, tem um PCCR 2008. A gente bateu muito, na época o Dr. Demir era o presidente do Sindicato dos Médicos, brigou muito, né? Eu era do sindicato também, brigamos muito, tentando, mas assim, foi um ganho, porque hoje a gente tem uma lei para lutar por ela, melhorá-la. E é o que está tentando se fazer agora. E esse prefeito atual, o Cícero Lucena, junto com o Luiz, tem a oportunidade de entrar para a história e mostrar serviço. Isso vai para o currículo. Para a área da saúde como um todo. Isso né? vai para o currículo, né? Com certeza. Vai para o currículo do gestor. Então, a gente espera que até dezembro a gente tenha isso aprovado na Câmara para entrar na LOA, né? Entrando na LOA, para em 2026 os médicos começarem com a vida nova, com o PCCR novo no sentido de atualizado, né? E todos os servidores mais felizes nas suas carreiras, né? E a prefeitura também, porque vai aumentar a arrecadação do IPM, sem dúvida. Gente, estamos aí, eu não gostaria de mostrar isso, mas 14.119 contratações por excepcional interesse público é muita gente. Cargos comissionados, 3.020, eu não posso fazer dizer se é ou não é, porque eu não tenho algum outro parâmetro, mas se a gente for contabilizar os 8.314 aí de cargo comissionado, dá quase 40%, né? Dá quase 40%. Quase 40% em relação aos efetivos. Então, assim... E se você somar, né, os 14 mil com os 3.017, dá mais que o dobro dos efetivos, né?
Então, assim, isso é fora, para mim, fora de qualquer possibilidade de justificativa. Mas eu sei que é difícil, gestão não é fácil. Se fosse fácil, Muito trabalho na qualquer Secretaria um Municipal, fazia, né? né? Muito trabalho. Mas, assim, a gente tem a esperança de avançar e de melhorar para todos os servidores da saúde. Com certeza. Bom, fechando aqui essa questão do PCCR da saúde, os servidores continuam mobilizados, deve ter outra mobilização, porque é isso, gente. Ou você, servidor da saúde, se mobiliza, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, terapeuta ocupacional, educador físico, todos os servidores, sem falar na parte administrativa, que eu acho que é a mais sofrida no final das Todos os contas. profissionais da área da saúde como Não um todo, precisa né? soltar agora, não, esse vídeo aí. Esse vídeo vai ficar para a gente encerrar. Porque eu vou falar agora, gente, de um outro problema que o Sindicato dos Médicos está enfrentando com muita garra, com muita vontade, que é a questão da PB Saúde. PB Saúde é a fundação, né, que atende aí em vários hospitais, Guarabira, Hospital Edson Ramalho, Metropolitano, né? Não sei se eu estou esquecendo algum, mas me lembrei desses três. Fundação que veio para substituir as famigeradas OS, né? E que a gente conseguiu aqui, através de uma ação do governador correta, de extinguir e criar uma fundação para administrar os nossos hospitais. Estamos com a CT aí ainda em discussão. Tivemos um podcast com o Dr. Júnior. Eu queria, inclusive, aqui de público, né, dizer para ele que a nota que o Sindicato dos Médicos soltou, né, onde a gente chamou a questão da responsabilidade da PB Saúde com o pagamento desses médicos. A PB Saúde também colocou uma nota. Eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar por telefone com o Dr. John, né, dizer a ele que assim, não é a intenção do sindicato, em hipótese nenhuma, denegrir a imagem de ninguém, mas assim, aquela nota tem que ser vista assim, a responsabilidade da PB Saúde também é com as PJs que ele contrata. Para ficar claro para você que não ainda conseguiu entender. O que é que a fundação, ela abre editais de chamamento para pessoas jurídicas assumirem aqueles postos de trabalho. O que é que acontece? Às vezes essa pessoa jurídica ela não tem a quantidade de profissionais suficientes para assumir aquela escala. Vamos lá, uma escala de anestesia do hospital X, né, do Edson Ramalho, por exemplo, ou de Mamanguape, né, e das outras categorias da mesma forma. Então essas PJs elas acabam contratando outros médicos através de pessoas jurídicas também, que aí para mim já é uma fraude, no sentido de burlar a lei trabalhista, porque esse contrato dessa pessoa jurídica com outras pessoas jurídicas devia ser via CLT e não pessoa jurídica. A lei não permite isso, no meu entender, né? Mas tudo bem, acontece. E aí, quando a PB Saúde paga essa PJ maior, né, depois que a PJ Envia envia nota, né? a nota, a explicação é que a PB Saúde tem até 60 dias para pagar essa PJ. Então já se foram 60 dias aí de atraso. Que na verdade até a própria PJ que foi contratada tem 30 dias para mandar a nota E para PJ, aí, para PB qualquer Saúde. erro nessa nota daqui, a PB Saúde não paga, e eu compreendo, eu como gestor não pagaria. Você mandou a nota, eu faço a auditagem, vejo que tem erro, eu não pago. Manda a nota. O que é que acontece? O que é que eu quero dizer com isso? O médico na ponta que está trabalhando, ele não tem nada a ver com isso, gente. E aí é a responsabilidade da PB Saúde, da qual eu quis chamar. Quando eu falei que tinham 5 meses atrasados lá em Guarabira, é porque eu recebi denúncias de médicos que estavam nessa situação. Em nenhum momento a gente apontou o dedo apenas para a PB Saúde. A gente perguntou, né, o que é que estava acontecendo e a responsabilidade. O que não pode é o médico ficar sem receber. Então, assim, se houve esse mal entendido, eu peço aqui, né, a PB Saúde que reconheça de que o interesse do Sindicato dos Médicos é garantir o pagamento do médico. Não tenho nenhum problema com as PJs que eles estão contratando. O que não pode é o médico ficar sem receber. Porque a gente sabe que algumas PJs, né, que detêm esse contrato é que estão
atrasando esses pagamentos. E aí eu espero que a PB Saúde faça essas correções, né? A gente vai voltar a conversar com o Dr. John, que é um médico que eu respeito muito, né? E que eu tenho certeza que tem as melhores boas intenções. Então, dado essa explicação E sobre o ACT em si, né? quanto a essa Estamos questão aí das nesse. notas, como é que está essa questão do ACT, Fernando? Estamos aí, né? Tanto o sindicato como nossa assessoria jurídica em contato constante com a PB Saúde e toda a sua equipe jurídica também para poder continuar alinhando. Adilson, nosso assessor jurídico, nosso advogado aí também, está em contato com os advogados da PB Saúde. Tem a previsão de estar se reunindo ainda essa semana. Essa semana agora ele retornou e estava tentando essa reunião. Acreditamos que em breve teremos essa resposta e, de toda forma, no dia 10, temos uma previsão de uma mediação em conjunto com a Justiça. Gostaríamos muito de ter essa assinatura antes dessa mediação, mas, caso necessário, teríamos a mediação. O que aconteceu de fato, né? A gente teve um podcast aqui, a gente saiu nas mídias, né, tanto da PB Saúde como na nossa, de que o contrato estava firmado, o ACT estava firmado e seria assinado, e com muitos benefícios para a categoria médica, como também teve para as outras categorias da PB Saúde, né? Mas o contrato acabou não sendo assinado porque houve um problema de entendimento de jornada mensal, E semanal, né? E semanal, essa confusão, e que precisou realmente da intermediação dos nossos jurídicos na PB Saúde, mas na semana retrasada essa reunião aconteceu, foram dirimidas todas as dúvidas e a tese, né, a tese do Sindicato dos Médicos até prevaleceu, porque houve um problema de entendimento diferente, mas assim, ficou claro que o que a gente já estava sendo solicitado era o correto. Né? Tá faltando agora marcada. Eu não vou falar de data de assinatura, não vou falar de nada mais. Eu só vou chegar aqui para dizer, ó, tá aqui o documento, tá assinado e estamos em paz, né, felizes, porque assim, os médicos merecem, né? Merecem, tanto quanto os outros profissionais de saúde que já estão com seus ACTs assinados, né? Também ter essa garantia, né? Porque ninguém consegue trabalhar na incerteza, né, de como será o seu salário no final do mês. Então isso nos vai dar uma garantia legal. O ACT é o instrumento mais adequado nessa contratação. Né, para você ver, o ACT da Apvida, aqui do Hospital Apvida, apesar de ter um número muito pequeno de funcionários, a gente conseguiu resolver o ACT com a Apvida aqui, né, dos médicos que têm carteira assinada. Está resolvido. Né? Então, eu acho que e a Apvida, a sede, se eu não me engano, é em Fortaleza. Né? Então, a gente vai resolver também o da PB Saúde, tenho certeza. Né? Em breve a gente vai chamar aqui novamente o Dr. John para mostrar esse documento, que eu acho que antes do dia 10, né, isso tem que estar assinado para evitar essa intermediação da justiça, porque nós solicitamos a mediação. Né? Porque a gente não entendia porque todas as outras categorias assinaram e a gente não estava conseguindo assinar. Mas eu tenho certeza que depois dessas reuniões que aconteceram, né, isso vai ser resolvido de fato. E em breve traremos boas notícias. Boas notícias para terminar essa questão em 2025, né, e todo mundo satisfeito, os médicos da PB Saúde satisfeitos, os médicos do município de João Pessoa, se Deus quiser, com o PCCR atualizado. Aí, vamos abrir um parênteses aqui rápido. A questão dos médicos do Estado, os efetivos do Estado da Paraíba, para não dizer que a gente não falou. Infelizmente, é uma quantidade pequena, são menos de 600 médicos hoje na ativa, mas não tenham dúvida, não tenham receio de que vocês também não serão beneficiados. Nós temos algumas tratativas, eu não gostaria de falar aqui agora, mas essas tratativas estão acontecendo, né? Para, em paralelo a essa questão do ACT, da PB Saúde, a gente também trazer boas notícias para vocês, né, médicos efetivos do Estado.
né? Em breve a gente vai estar podendo estar falando, mas assim, para não criar expectativas e não trazer informações que não estão concretas, mas estamos tratando isso com pessoas que podem interferir diretamente e ajudar os médicos do Estado, que são médicos que, né, deram uma grande contribuição a esses estados, Com toda né? certeza. Seguraram o hospital de trauma por muito tempo, seguraram hospitais regionais no interior por muito tempo e merecem ser reconhecidos, já que não há concurso no estado há bastante tempo. E aí eu faço uma cobrança direta Precisamos de um ao concurso. governador, né, João Azevedo, que vem fazendo uma boa administração, né, e toda a sua equipe da saúde, mas vamos fazer o concurso dos médicos efetivos aí do estado, precisa melhorar esse quadro, afinal de contas, né, o estado tem que ter os seus profissionais também. Então, assim, a gente faz esse apelo, né, e espera que em breve tenhamos, assim, um anúncio de um concurso para médicos no estado da Paraíba. A outra questão que temos batalhado com garra também são esses concursos que tem aberto aí na Paraíba como um todo, nos diversos municípios que, em conjunto com nossa assessoria jurídica, temos batido de encontro, né, buscando, na verdade, um bom concurso para esses profissionais. Vários concursos aí vieram com remunerações que não eram condizentes, na verdade, com a carga horária, com a atuação. Conseguimos aí, tivemos 2 vitórias nos últimos dias, né? Tivemos uma vitória em Pocinhos e em Aparecida. Temos indo em conjunto também com o Conselho Regional nessas batalhas e cobrando, né? Exato. Concursos dignos. Essas ações elas são feitas sempre, né, junto com o Conselho Regional de Medicina, que a gente agradece essa parceria, porque por ser um Conselho Regional de Medicina a esfera federal, a gente entra na esfera federal. As nossas ações são sempre na esfera federal e que tem reconhecido, né, praticamente em 80% das nossas ações, o direito dos médicos de terem o seu salário com base na Lei 399 de 61, que são aqueles 3 salários mínimos, e isso nos dá um ganho muito grande, porque abrem concurso querendo pagar ao médico 1.517, que é o salário mínimo. Quer dizer, isso é inconcebível do ponto de vista da responsabilidade de um médico, né, quanto o tempo que ele levou de formação, né, em relação aos outros servidores mesmo, às vezes do próprio município, né, às vezes você tem motorista ganhando mais do que médico. Você vai lá no concurso, tem motorista que recebe mais do que o médico. Isso é concebido, isso é inaceitável, né? Então essas ações têm sido boas, a gente tem ganho várias dessas ações e a gente espera em breve também estar podendo comemorar a atualização dessa lei, que é a 3999 de De 61, que trata do salário de médicos e cirurgiões dentistas. Tivemos recentemente na caravana, já falamos sobre isso lá em Brasília, né? Tivemos que subir, inclusive, em carro de som, fazer movimento de rua, né? Só precisamos engrossar essa quantidade de médicos e de cirurgiões dentistas para que a gente possa ter muita gente. No próximo ano a gente vai ter um Dia Nacional de Luta, mas a gente fala isso Mais em pra frente. outro momento, mais para frente. Gente, esses são os nossos informes. A gente agradece a você que está nos acompanhando esse tempo todo. Um podcast bem legal de informes para todos vocês, né? Atenção os colegas de Patos, Sertão, da Cajazeira, Souza. Vamos ter a nossa confraternização aí, né, com os colegas do Sertão até o final do ano. E é isso, a gente tem trabalhado bastante, toda a diretoria trabalhando, né, todo mundo pensando de como fazer com que a vida do médico seja uma vida mais tranquila, mais boa, né? Porque o médico trabalha muitos, 70% tem mais de 60 horas, né? Chegando até 120 horas de trabalho semanais. Isso é muito para qualquer ser humano, né? Inclusive para um médico que está lidando com vidas. Então, adoecimento mental, a gente já falou sobre isso. Vamos trazer aqui Dr. Arnaldo, Isso, o que nosso diretor que é também. diretor agora, médico psiquiatra. Vamos falar sobre saúde mental dos médicos. Vamos trazer também, para falar agora, eu estou até de azul aqui, ó. Azul é o Novembro Azul, é para chamar a atenção da saúde do homem. Então, não deixe de fazer os seus exames, de cuidar da sua próstata, né? Porque é um órgão muito sensível no homem.
E a gente vai trazer aqui, né, Dr. Márcio, que é urologista, o Dr. Zé Irã, que teve o ano passado, para conversar sobre Novembro Azul. E né? sobre a urologia como um todo, Sobre né? a urologia, doenças, né, do homem, né? E temos grandes profissionais para trazer também aqui, que hoje compõem, né, a diretoria, né? Doutora Raquel, que está entrando agora para falar sobre a questão da pediatria, UTI, né? Doutor Dalman, para falar sobre essa parte, né, da cardiologia. Ou seja, muita coisa boa vai vir aqui no podcast do MedPB. E aí eu vou encerrar o nosso podcast, pedir primeiro para que Fernando faça as considerações dele, né? E ele vai chamar aí a nossa campanha de No Meu Plantão Violência Não. Campanha muito importante, foi um podcast muito bom, conseguimos dar um apanhado geral, assim, na verdade, das atividades, né, que estamos tendo aí desde outubro, muita ação, e ainda teremos muita ainda esse ano, e muita para vir em 2026. Estamos com essa campanha da questão de violência e agressão para os profissionais de saúde, especialmente para os médicos na nossa campanha. Meu plantão... Meu plantão violência não, né? Isso. Porque aí você ir para um plantão para ser agredido verbalmente, para ser coagido, né? Ou seja, a gente já fez podcast sobre isso aqui, então a gente continua cobrando. Botão de pânico, vigilância por câmera, né? Guarda municipal, se não presente, mas fazendo a ronda frequente. Monitoramento constante, né? Polícia Militar. Cobrança direta aí agora, a Guarda Municipal, minha amiga Rebeca, né? Capitã Rebeca, que está fazendo um excelente trabalho, mas vamos partir para coisa prática. Vamos colocar o postinho presente lá no Trauminha, né? Como tem no Hospital de Trauma da BR. Vamos ter um espaço já lá, vamos ajudar, vamos pressionar, vamos fazer com que isso se concretize e os colegas médicos, profissionais de saúde como todo, ganhem esse posto presencial lá no Trauminha. Então, Capitã Rebeca, contamos com você. Com toda certeza. Na verdade, estamos aí nos ônibus, nos cartazes, nos vídeos na rede social, aqui no YouTube também, no Instagram, no WhatsApp. Então, não deixe de acompanhar, você que é médico, você que é profissional da saúde, você também que é paciente. Não deixe de divulgar e tá aí apoiando o seu médico nessas questões. E divulgando nas suas redes sociais, marcando aí Ministério Público, marcando aí Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, de sindicatos segurança médicos, também. Segurança. Então, assim, se você fazer com que essa campanha se massifique, como a gente está pensando que ela vai acontecer, isso aí vale para o estado todo, né? Eu acho que a gente vai chamar a atenção para essa realidade dessa violência que tem acometido todos os profissionais de saúde, e o Sindicato Médico, preocupado com os médicos, vem colocar essa campanha. Para isso campanha a gente... intensa em novembro, né? Exato, vai durante todo o mês de novembro. E aí a gente vai encerrar com esse postzinho, esse videozinho que está aí já nas nossas redes sociais, e vocês podem utilizar eles à vontade. É um chamamento para a questão da violência. E no meu plantão, violência não. Se você não denunciar, se você não fizer boletim de ocorrência, esse dado não aparece e fica tudo achando tudo normal. Então, tem que fazer boletim de ocorrência para a gente não ficar invisível. Não deixe de fazer o boletim de ocorrência, denunciar também para o CRM e para o sindicato também, buscar seus direitos, se proteja, e estamos juntos aí. E fuja da confusão. Quando começar a confusão, né, se eventualmente a coisa começar a ficar muito crítica, não adianta revidar, não adianta enfrentar. Você apenas, né, se dirige ao plantão administrativo e pede para ele resolver. Gente, com vocês é a campanha do CIMED. Polícia Militar, qual a sua emergência? Senhor, um rapaz agrediu a doutora aqui no postinho. Quando a assistência de saúde falha, os profissionais de saúde levam a culpa. Chega, no meu plantão, violência não. Diz que 190 para pedir ajuda e registre BO na delegacia. Sem números, a violência é invisível. CIMED-PB, em defesa dos médicos e de todos os profissionais de saúde. Gente, muito obrigado por nos acompanhar. Um beijo no coração e nos vemos no próximo episódio do CIMED-PB. Aqui se fala de tudo.